Graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra também que está dentro do meu coração. Aqui em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23, diz assim: também eu, Moisés, neste tempo, implorei graças ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza. Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, desta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Aqui nos mostra de uma oração não respondida. É muito bom dizer que não tem oração que não se responda, mas muitos de nós já fizemos alguma oração que não se pode ser respondida. Não é que Deus não possa responder, é porque a palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e eficaz. E muitas das vezes pedimos algo, como diz em Tiago, pedimos para o nosso alto prazer, e não isso Deus não responde. E esta oração aqui era uma oração de Moisés, podia ser muito justa para ele, pelos todos os trabalhos que ele fez na obra para o seu Deus Todo-Poderoso. E nisso ele vem cobrar Deus para fazer, para ver essa terra prometida que mana leite e mel, que Deus prometeu a ele. E ele vem e prostra diante do Senhor, ele clama ao Senhor, suplica para que veja essa terra, o qual Deus disse que ele ia ver, mas não ia possuir. Aí, porém, muitas pessoas podem ainda não entender, ainda um pouco assim no profundo, dizer: mas por que Deus não ia dar a Moisés? Se era amiguíssimo de Moisés. Mas eu vou dizer por quê. Sei que muitos já entendem, já ouviram isto. A questão é que Moisés desobedeceu a Deus. Muitas coisas podemos também deixar de receber de Deus por não obedecer a Deus. Só que a questão aqui é que Moisés não era desobediente, era um homem temente, submisso a Deus, à vontade de Deus. A questão é que o povo irou tanto Moisés ficou tão irado, porque eles exigiam água para Moisés. Em tudo que o povo necessitava, jogava logo na cara de Moisés e contra Deus. Dizia assim: olha, melhor nós estivéssemos lá no deserto, lá no Egito, porque lá tinha pepinos, lá tinha cebola, lá tinha pão, e não faltava nada para nós. E Deus nos trouxe aqui no deserto para que morrêssemos, para nos matar aqui. Então, tudo jogar nas mãos de Moisés. E não era como os líderes de hoje que o povo calunia, joga pedrada por palavras, faz tudo para sujar. Com Moisés era não. Com Moisés era logo que queria apedrejar, queria matar Moisés com pedra. Então Moisés ficou tão irado, porque Deus disse para Moisés, por duas vezes: uma foi para falar água, a rocha, sair água da rocha, e outra foi para bater com o cajado. Mas nessa vez, ele não disse para bater, ele disse: faz a rocha, porque lá eu estou sobre a rocha.
Jesus disse que estava lá sobre a rocha. O próprio Jesus ia estar lá. Então Moisés pega o cajado tão irado, tão revoltado com o povo, se preocupou, se focou mais no problema, como muitos de nós, se preocupou muito nos problemas, e não se preocupa em fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e eficaz, porque Deus tem o melhor para nós. Não, mas tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, é assim, é ser aperreado logo, perturbado logo, onde a própria palavra diz: não ficais ansiosos por nada neste mundo. Mas a tendência humana é ficar ansioso. Quer dizer, se fica ansioso, é falta de confiança mais em Deus. Da nossa parte, ficar mais confiante em Deus, porque Ele tem solução para os nossos problemas e Ele não quer o pior para nós. Ele, como Pai, Criador e Pai, melhor, bom, sem defeito, Ele quer o melhor para nós. O Pai, que é mau, faz boas dádivas, como disse Jesus, mas nele que é bom. Ele sabe o que é bom, os passos à frente para nós. Nós vimos só o presente. Deus vê o futuro, o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que é que vai acontecer lá na frente. Mas a sua vontade, a minha vontade, dizer: não é isso que é bom para mim, é essa que é boa para mim, na escolha, até, né, no caso que eu vou frisar aqui depois. Então, e fica revoltado contra Deus. Então Moisés ficou revoltado contra o povo, esqueceu o que Deus tinha falado com ele. Você não pode esquecer o que Deus designou no seu coração. O que Deus colocou no seu coração, o propósito de fazer aquilo que Ele manda e onde Ele mandar. Como Ele disse a Jeremias: o que eu mandar dizer, tu dirás, e onde eu mandar tu ir, tu irás, porque o Senhor vai ser contigo em todo o teu caminho, não vai deixar faltar o teu sustento, vai te livrar. Não, mas eu não posso, eu tenho que levar fulano, eu tenho que ir comigo, como Abraão tinha que levar Jó para ter problema com ele. Bom, o negócio com Deus é com você. O seu negócio é com Deus, não é com outras pessoas. Não é Ele que vai te dar sustento, não é Ele que vai te livrar, não é Ele que vai te fortalecer, não é Ele que vai te dar palavras. É Deus que te dá tudo, o teu sustento, que te deu o fôlego de vida, que te dá vida, que a vida está nas suas mãos. Ele pode prolongar a tua vida. É Ele que você tem que se curvar, é Ele que você tem que se prostrar, é Ele que você tem que se render, dizer: Senhor, aqui estou, rendido estou. Eu vou voltar mais para o assunto, para que não se prolongue logo muito, para quem entenda mais aqui, a caso de Moisés, que eu não terminei. Então Moisés chega na rocha, foi logo na aplicação, mas Deus tem isso também, não se prendeu o texto, e sim isso que eu aprendi, a se ligar à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo, o que Deus tem para falar para você, que é algo que eu nem sei aqui dentro, só Deus já sabe. Então, Moisés pegou e meteu o cajado na rocha. E Jesus, o Senhor disse que ele estava lá, simbolizando Jesus, estava na rocha. E por que ele fez isso? Tudo bem. Só que Deus não gostou. E Deus diz que na ira, Deus não age com sua justiça. Deixa na mão de Deus. Deixa o seu problema na mão de Deus. Aquele que te ofendeu, aquele teu inimigo, joga na mão de Deus, lança na mão de Deus, porque Ele é o juiz de toda a terra. Ele faz justiça. Ele fará justiça pelos seus escolhidos, que Ele clama dia e noite. Embora pareça demorado, Ele não vai deixar à toa não. Agora não fique com o espírito de vingança não. Lance no coração de Deus, lance na oração a Deus, porque Ele vai julgar a tua causa. Não se preocupe não. E outra coisa que eu quero te dizer nessa tardezinha para a noite, que muito mais tem o Senhor para te dar de tudo que tu perdeu. Deus vai restituir tudo que tu perdeu. Você no caminho do Senhor, você trabalhando para o Senhor, você fazendo a obra do Senhor. Ou até mesmo você que só vai à casa do Senhor, porque ali você está na sombra do Onipotente e lá você vai descansar, lá Deus vai lhe abençoar. Não vai lhe abençoar você só em casa não. Em casa você vai ter perigo, vai ter perturbação, mas fica na presença da casa do Senhor, que muito mais tem o Senhor para te dar de tudo que você perdeu. Deus vai te dar, restituir. Tem muito mais para te dar. Vou botar o texto, eu quero ir aí, ver na minha mente. E tudo bem, Moisés sabia da terra prometida, subiu ao monte, Deus mostrou, vai, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o norte, olha para o norte, que vê terra boa, que mana leite e mel. Isso que eu quero, o melhor dessa terra. Agora eu vou regozijar, vou usufruir de todo o bem
que o Senhor tem para mim, o melhor dessa terra, ser cabeça e não ser como cauda. Mas simplesmente uma coisa para nós, muito simples. Só porque ele desobedeceu um pouquinho só, né? Não fez o que Deus, o Senhor mandou. Mas Deus tem o seu propósito. Deus, olha, tu vai ver, mas tu não vai possuir a terra prometida. E Moisés ficou chateado, ficou desgostoso, ficou frustrado, como muitos de nós fica, né? Aí o que é que acontece? Ele continuou, orou de novo. E Deus se irou. Deus disse, basta. A minha graça te basta. Não me pede mais tal coisa, porque tu não vai possuir. Em outras palavras, tu vai morrer de orar, tu vai morrer de pedir. Mesmo o Senhor sendo misericordioso, estava determinado por ele que não ia ouvir. Então, por isso que eu disse aqui como tema, uma oração não respondida, que muitos já ouviram isso. E realmente, a gente testificando tem isso. Não só porque aconteceu na vida de Moisés, testificando por 2 vezes, porque eu não quero aprofundar muito mais sobre oração não respondida. Você se lembra do apóstolo Paulo, que ele orou diversas vezes para que Deus tirar um espinho na carne, que aquilo massacrava ele? Acho que era para ele não se orgulhar, para que ele ia sempre ser humilde, para ver que ele tinha algo que lhe acusava, algo que lhe doía, né? E ele ora a Deus, porque ele sabe que Deus pode todas as coisas. Ele fazia tudo de todo o coração para Deus, ou o homem zeloso aquele? Porque ele já era zeloso na palavra de Deus. Era um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um teólogo na época. Ele é muito zeloso. Por isso ele começou a perseguir os cristãos. Porque ele via os cristãos, eu estou entrando como fosse outro assunto, mas Deus está me dando, eu estou falando da maneira que Ele quiser, do Espírito Santo. E não vou mais parar para justificar. Dizendo assim, que, está vendo? Parar para justificar. Que ele disse, minha graça já te basta, disse para o apóstolo Paulo. Entendeu? Porque era um homem zeloso, como dizia. Deus me faz lembrar de novo de uma misericórdia. Porque, de repentemente, ele só acreditava, como os judeus, num só Deus. Aí aparecem outras pessoas, outros discípulos, falando de outra, como fosse outra religião, para ele era seita, falando de um Deus Salvador, de um profeta que veio como um filho de Deus e o próprio Deus, e ele não gostou disso. Ele não aceitou isso. Porque ele conhecia da letra, e ele próprio disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica, mas não é que ele ignore totalmente a letra. Aí ele disse, crescei na graça e no conhecimento, crescei na graça e no conhecimento, e conhecimento de Deus, no Espírito também, no Espírito Santo. E ele tinha esse conhecimento profundo, até que as melhores cartas escritas, foi feito por apóstolo Paulo. Já entrando em outro detalhe aqui, não vamos ignorar pessoas que estudaram e pessoas que não estudaram. Para mim, eu respeito a unção, ele ser usado pelo Espírito Santo. E para mim é muito importante. Tanto tem que ter conhecimento, como tem que ter graça. E também tem que ter graça e ter conhecimento. Né? Se não tem muito conhecimento, mas tem a graça de Deus, tem os dons espirituais, tem a unção do Espírito Santo, isso é fundamental. Porque não tem, como eu disse, graça e conhecimento. Nem esse assunto que eu ia falar. Mas tem graça, mas não tem unção, não tem a presença de Deus. Se eu falar para vocês, com todo o meu entendimento, com todo o intelecto, com toda a profundidade que esteja da letra, se o Espírito Santo, que eu peço a Ele, que habita em mim, não falar ao seu coração, que só Ele sabe o que você está pensando, só Ele sabe o que você está sentindo, só Ele sabe o que você necessita, e aí sim, aí não tem, você não vai me entender, mas aquele que convence o homem do pecado e do juízo, o Espírito Santo, e esse vai fazer entender, esse vai além, além de onde Caramarrani, ela sui doa, lá quando andará chocomanelaia, a distância. E você diz, poxa, como é que sabe? Como sabe que eu estou passando isso? Porque o Espírito Santo é quem sabe. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. E de longe já prescruta os teus pensamentos.
Sim, aí então o que eu quero falar aqui, que é uma tendência a se prender, mas não queria se prender, falar pelo Espírito, é que sobre oração não respondida. E apóstolo Paulo, eu voltei para falar sobre a história dele, né? E ele era esse homem zeloso, por isso era perseguidor do Evangelho. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, um encontro com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, aí ele viu outra coisa. Ele viu realmente que ele era o próprio Jesus, o próprio Deus, né? Porque ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entre parênteses, para mostrar para os irmãos, aquele que te persegue, aquele que persegue os cristãos, está te perseguindo, sabia? É isso que me chamou sempre a atenção e eu guardei, porque ele não diz assim: por que persegue os cristãos? Ele diz: por que me persegues? Então, se persegue é tu, se me persegue, está perseguindo ao seu próprio Senhor Jesus Cristo, porque você somos menina dos seus olhos. Então, seja zeloso na palavra, seja dedicado na oração, ame o seu Deus Todo-Poderoso, porque ele diz: eu amo os que me amam e honro os que me honram. Dê prioridade a Deus. Deus é o primeiro. Eu sou o segundo, até o terceiro, mas Ele é o primeiro na sua vida e na minha vida. Então, o que eu quis, porque eu dei o tema oração não respondida, e mostrei pela Bíblia, porque o apóstolo Paulo pediu, eles graça para a minha graça te basta. E não respondeu a Paulo, e não respondeu também a Moisés. Sabe o que quer dizer isso? É que você pode pedir algo que não é bom para você. E isso muitos pedem, principalmente mulheres, pedem o seu noivo, o príncipe encantado, grande, olho azul, não sei o que, todo perfeito ao seu pensamento, e Deus não dá. Por quê? Mas porque é ruim? Não. Porque não vai ser bom para você. Eu tenho um testemunho, e não era isso para dizer que uma vez que eu preguei numa igreja há muito tempo, que eu tenho já idade, e o pastor disse: rapaz, tu falasse que orou um ano pedindo a Deus, e mais não só um ano, viu? Eu estava jejuando também, todo dia, e ele não te concedeu? Eu vou dizer por quê. Porque ele viu que não era melhor para mim, porque sabia que futuramente não ia compartilhar com a mesma espiritualidade, com o mesmo entendimento, certo? Podia fazer sofrer. Então, é isso que Deus muitas vezes não deixa, nem vai deixar aquilo que você está pedindo, porque Ele já tem o seu determinado, Ele já tem a sua determinada, tem a sua Rebeca, tem o seu varão certo. Entrei nesse detalhe justamente para dizer isso, porque às vezes você está frustrado, orando algo, pedindo algo que Deus não vai te dar. Deus é dono do ouro e da prata. Vamos supor que Deus te enriquece. Mas Deus sabe, se enriquece você ia lá para a Arábia, você ia lá para Dubai e só regozijar, só usufruir do bom e melhor dessa terra. E o nosso Deus? E onde está aquele qual nós colocamos como um travesseiro nossa cabeça em seu peito? Aquele que sonda nossa mente e coração e fala nossos rins enquanto dormimos? Aquele que nos cuida de nós, que não deixa prevalecer a vontade dos meus e teus inimigos. Aquilo que Ele faz que tu não pode fazer. Aquele que vai em lugares que a distância, que enquanto tu dorme tu não pode ir. Enquanto muitos vão e marcham para a chamada Terra Vermelha, como Leonardo fala, eu aprendi isso com ele, Leonardo Salles fala, da PTM, ele... Terra Vermelha, que é o cemitério, levar teu nome, vai não sei aonde, tudo, mas o anjo do Senhor, aquele que chama-se o homem de branco, está lá primeiro, pelejando por você, dando ordem a teus anjos, os seus anjos a seu respeito. Enquanto você dorme, o guarda de Israel te livra, diz: Deus de livramento em quê? Eu não vi nenhum acidente de carro que acontecendo, Deus livrou. Quantas vezes tu está deitado e o diabo quer chegar e fulminar a tua vida, dar um ataque cardíaco, mas ele tem que pedir ao Senhor: eu posso fazer, eu não posso. E se for astuciamente, que anda rodeando como um leão, a derredor para atacar, quando chega lá já tem um anjo do Senhor, que ele acampa os anjos ao redor de quem um teme e o guarda. Então ame o Senhor, porque ele disse que o Senhor acampa os redor, o Senhor acampa os anjos ao redor, mas de que? O teme e o livra, de quem o teme. Aí os anjos estão aqui, vou fazer para tudo que quiser, para balada.
Todo mundo dizem que tem um anjo em cada um para você, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque ele diz, eu acampo os anjos ao redor de que um temem, e os livra, o Senhor livra. Aí eu entraria no outro assunto aqui sobre livramento, sobre anjo. Graças a Deus, Deus está me dando entendimento. Mas que vocês fiquem com essa palavra de ter mais, com certeza, que eu abro a boca, Deus me enche. Deus, não quero ser orgulhoso, mas também não vou ser hipócrita. Eu sei que tenho crido, que Deus me deu o dom da palavra. Então, fica assim, sabendo que Deus é com você, que Deus é contigo. Então, nessa palavra, nessa tarde, era isso. Você pode estar frustrado com isso, só isso, revoltado contra Deus, porque não te concedeu algo. Se foi algo material que tu perdeu, como eu perdi, Deus tem muito mais para te dar. Eu acho graça quando eu falo uma coisa, Deus me lembra. Eu falei aqui sobre o que tem mais o que te dar, o que você perdeu. E eu vou dizer, Deus está sabendo de tudo, como você sabe, Deus está no controle de tudo, mas às vezes sabe, diz, mas se perturba. Certa vez, eu vou dizer esse testemunho aqui. Eu estava numa cadeira, sentado, cadeira de plástico, em cima da escrivania, coloquei meus pés, olhei para cima, para o telhado, que era PVC, e eu dizia assim, que era uma lojinha evangélica que eu tinha. Aí eu olhei para cima, eu tinha saído e olhei para Deus e disse, Senhor, porque eu tinha saído da Petrobras, eu trabalhava lá e perdi tudo que eu coloquei na minha cabeça, que eram os propósitos que Deus tinha me chamado para estudar. Eu não podia estudar em cima de navio, como eu ia trabalhar de pastor, eu prego evangelho em cima de navio. Mas tem gente que não acredita nisso, não respeita esse meu chamado, mas eu tenho que crer naquele que tem me chamado, que é aquele que me escolheu. Então eu disse isso para ele. Por que perdi tudo? Porque eu saí e não recebi nada. Então maluco que eu estava. Então eu disse assim, Senhor, olhei para cima e disse, Senhor, eu perdi tudo. Falei sozinho, como eu estivesse falando aqui sozinho, olhando para a TV, mas sei que tem alguém lá do outro lado, como eu estivesse falando sozinho, mas eu sei que Deus está me ouvindo, porque às vezes você não precisa ver, eu não estou te vendo aqui, como você não está vendo Deus. Está vendo Deus já outra mensagem? Não está vendo Deus, mas está te vendo, está te ouvindo, conhece teu deitar, teu levantar, tudo que tu pensa, tudo que tu fala, na cabeceira da tua cama. Se ele deu entendimento ao profeta, já foi isso, Deus me dando entendimento. Na cabeça no travesseiro do profeta disse, quando o rei disse, meu senhor, ninguém tem nada que eu contra ti. Porque o rei disse, alguém por mim ou contra mim, porque tudo que eu comento aqui, tudo a minha estratégia, Israel lá sabe, o profeta lá, o Israel sabe. Aí o homem dele disse, o servo dele disse, meu senhor, ninguém aqui é contra ti. Acontece que há um profeta lá em Israel, Eliseu, que tudo quanto tu pensa na cabeceira, ele lá sabe. Falar em profeta nisso, eu vou te dizer, como disse para Josafá, o seu Deus disse, crê no seu Deus e serei seguro, crê nos profetas e prosperarei. Amém? Continue crendo que Deus fala, Deus tem seus profetas na terra. Continue crendo no seu Deus Todo-Poderoso, viu? Então, como eu dei esse testemunho, então, sim, só disse isso para ele, né? E nem concluí. Aí o que é que acontece? Na mesma tarde, fui para o culto de oração, Deus levantou uma profeta lá e respondeu tudo quanto eu estava orando. Disse assim, eu vi hoje, quando eu estava ali no teu, vamos dizer, escritório, que era uma lojinha, né? Colocado as pés para cima, sentado ali, colocasse os pés para cima ali naquela escrivania, olhasse para cima e falasse para mim, Senhor, eu perdi tudo, tu perdesse tudo, mas eu vou te dar, o diabo roubou tudo, mas eu vou te dar tudo de volta. Então não sei o que você perdeu, talvez essa mensagem foi só para falar isso para você, eu não entendia, não programei, mas você que pensou até em ter a cabo da vida, dizer eu perdi tudo e agora? Deus, como Deus disse para mim, eu digo para tu, o diabo levou tudo que é teu,
roubou tudo, mas Deus vai dar tudo de volta. Deus vai dar em dobro, porque Deus tem para te dar muito mais, restituir o que tu perdeu. Ele diz: pois tão encarecidamente pegaste a mim com amor, no Salmo 91, pois tão encarecidamente pegaste a mim com amor, eu livrarei, pois ele é salvo, porque conhece o meu nome. Continua firme. Eu vou dar uma parada para pegar outra palavra, porque se eu vou emendando tudo, amém? Deus abençoe vocês e também faço uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra. Tenho o costume de orar antes, Senhor, para que saiba que Tu é que me dá, Senhor. Porque, Senhor Deus, a minha confiança está em Ti. Então, Senhor, essas pessoas que vão ouvir, Senhor, esse vídeo, Senhor, essas palavras que o Senhor concede pelo Teu servo, que se acha pequenino, meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és um Deus grande, que o Seu poço de Jacó espiritual é inesgotável, o Senhor Deus que fez a palavra, o Senhor que fez a boca do homem, o surdo e o mudo, meu Deus, em nome de Jesus. Ei, caramba, vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, dá unção, Senhor, nessa voz, dá unção nesta palavra, meu Deus, em nome de Jesus, porque a sua palavra já garante, Deus, que minha palavra não volta para mim vazia, antes faz o que me apraz. Então essa palavra esteja germinando, dê fruto em cada semente, a semente em cada coração, em cada vida que vai, Senhor, até os confins da terra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, meu Pai, e toda glória, toda honra para Ti, em nome de Jesus. Amém.